tertúlia. Meu bom dia a todos e todas. Hoje é dia 10 de julho de 2015, sexta-feira. O verbete de hoje é de número 3.444, com 9 páginas, 56 logias e 19 máximos. O tema do verbete, autogestão antidogmática, da especialidade Descrenciologia. O autor, professor Wagner Straczynski. O professor Wagner, ele é graduado em Arquitetura, Urbanismo e Tecnologia de Construções Civis, especialista em Gestão Empresarial e Projetos e tenepsista desde abril de 2014. Então vamos à definição. A autogestão antidogmática é a condição de autonomia assumida pela consim, homem ou mulher, atuando com lucidez no exercício pleno do livre-arbítrio, priorizando escolhas evolutivas para a própria vida, rejeitando cangas de opiniões coercitivas alheias, verdades absolutas inverificáveis, doutrinas e dogmas de todas as naturezas, descartando-os pela autopesquisa, autovivência e autoexperimentação sadia. O holopensene pessoal da descrenciologia, a autossuperação do holopensene religioso, o holopensene da liberdade consciencial com responsabilidade pelos próprios atos, a autocrítica do holopensene vivenciado pelas inculcações. A autocrítica do holopensene viciado pelas inculcações. O holopensene da autopesquisa com a mente aberta para a realidade dos achados. O holopensene da racionalidade cosmoética. Da fatologia, que tem mais de 20 linhas, nós destacamos o autoquestionamento dos paradigmas religioso, científico oficial e filosófico, o constrangimento pessoal por submeter-se a dogmas indefensáveis, a impactoterapia proporcionada pelo estudo da Bíblia de maneira crítica, racional e universalista, a autovivência do paradigma consciencial e da descrenciologia, a autocrítica e atenção ao curtir e compartilhar informações, evitando a propagação de farsas e dogmas nas redes sociais da internet, o grande dogma da pesquisa não participativa defendido na ciência comum, o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, contendo 2.500 assinaturas de PhDs, utilizado de maneira dogmática nos debates. O cotejo Dogmatismo, Antidogmatismo, realizado nas autopesquisas. As viagens internacionais promotoras do multiculturalismo e do abertismo consciencial, a opção pelo autodesassédio mental somático. Está bem rica essa fatologia que o professor Wagner apresenta. Na parafatologia, o estado vibracional ignorado pela consim dogmática, a predominância da força da paragenética pessoal sobre a mesologia dogmática, a assedialidade dos acidentes de percurso em oposição ao autorrevezamento consciencial, o choque sadio da percepção da autorrealidade multidimensional frente à quadridimensionalidade, o atilamento quanto à interação energética na vida cotidiana. A seção do detalhismo também apresenta bastante substância em termos de informações, nós temos várias sessões aí alcançando os máximos. Na parte da argumentologia, no item curiosologia, o verbetógrafo ele cita duas curiosidades concernentes à propagação de dogmas. Uma relacionada à demagogia, linkando aqui um caso da Bulletproof Bible, né, a Bíblia blindada, Bíblia de bolso blindada, e outra, ele, com relação ao criticismo, ele chama a atenção em que 3 figuras centrais, né, de doutrinas religiosas foram ágrafas, né, não deixaram nada escrito, nenhuma palavra escrita de próprio punho. No item terapeuticologia, o verbetógrafo enfoca sobre a ótica da autoevoluciologia 30 ações
práticas, posturas terapêuticas ou profiláticas, sob o ponto de vista intra ou extraconsciencial, que proporcionam a autogestão antidogmática. Bem rico também, vale a pena nós refletirmos e lermos com atenção esses 30 itens propostos. Na seção Remissiologia, dos 15 verbetes apresentados, nós destacamos a alforria da dogmática religiosa, antidoutrinação, descrenciologia, livre-arbítrio e princípio da descrença. A autogestão antidogmática dinamiza a lucidez existencial nas escolhas universalistas feitas pela Consim, rejeitando cangas dogmáticas por meio da autovivência do princípio da descrença. Você atua escravizado às verdades absolutas, inverificáveis, contidas nos dogmas de qualquer origem ou natureza? Já considerou a hipótese de exercer o livre-arbítrio, descartando-as pela imposição da própria vontade lúcida e cosmoética? A filmografia específica traz 2 referências e a bibliografia específica apresenta 12 referências. Partindo para a mega-análise, realizada pela equipe de voluntários da Enciclosapiens, nós temos canga, arbítrio, lucidez, doutrina, renovação, abertismo, acriticidade, religiosidade, autopesquisa, racionalidade, salvacionismo, assedialidade, autoenganologia, descrenciologia, anticredulidade, autoconsciência, irrefutabilidade, multiculturalismo, autoexperimentologia, quadridimensionalidade. Professor Wagner, vamos passar já a palavra do senhor e a você, né? Acho que não fica, né? Melhor, né? Melhor, né? Ah, então, novíssimo. Está na flor da idade. E a gente faz aquela pergunta clássica, né? Qual a motivação? O que te trouxe esse tema muito rico, um verbete bastante rico aí para nós explorarmos a condição da autodescrenciologia, da autogestão antidogmática? Bom, primeiramente, o meu boa tarde a todos, os que estão presentes aqui no tertuliário, né, um lugar adequado para esse tema, que é um tema controverso, né, polêmico, e aqui é justamente o lugar para debater. Então, acho que eu pensei nessa ideia, primeiramente em termos de autoesclarecimento. Eu iniciei um processo de autoesclarecimento, né, na tarefa do autoesclarecimento, e achei interessante compartilhar essa experiência, estender para a tarefa do esclarecimento. Essa motivação está relacionada com a minha programação existencial, né, essa fase já mais madura da minha vida, a fase de consecução da programação existencial, em que eu tive um pouco mais de tempo para fazer uma autocrítica de toda a minha vida, e nessa autocrítica relacionada a essa vida, história de vida pessoal, eu identifiquei a vivência de paradigmas dogmáticos, né? E que esses paradigmas dogmáticos, os dogmas contidos nesses paradigmas, influenciaram de maneira importante, tiveram influência significativa nas minhas decisões existenciais, na minha forma de atuar, na minha forma de agir, e resolvi então fazer essa autocrítica. Eu identifiquei pelo menos 4 paradigmas dogmáticos de vivência mais forte. O primeiro foi na fase da infância, adolescência até a fase adulta jovem, o paradigma religioso, né, recheado de dogmas. Quando eu iniciei o processo de crítica e abandonei um pouco o aspecto da religião, parti na fase da universidade para os paradigmas da ciência, principalmente das ciências exatas, bastante forte na área materialista, né? Mas ainda assim recheado de dogmas. Tive alguma
experiência de pesquisa na filosofia, que também tem os seus dogmas. Então, ao vivenciar esses paradigmas, eu passei também não satisfeito com eles, né? E com um grau de ceticismo e desconforto íntimo, né? de inquietação em relação à busca pelo sentido da vida, eu tive acesso às ideias da conscienciologia, um paradigma totalmente diferente, né, dos vivenciados anteriormente. Então passei a admitir esse paradigma como sendo mais atualizado, mais racional, mais lógico do que os paradigmas vividos anteriormente. Quando eu trago esse tema para o debate, eu viso essas pessoas ou essas consciências com uma experiência semelhante à minha, que tenham um grau de ceticismo, porque nós temos pessoas que estão vinculadas a dogmas, a paradigmas dogmáticos, que não estão insatisfeitas, elas estão bem, né? Estão convictas dessas escolhas feitas. Então, não estou querendo provocá-las. Há igualmente o outro lado, existe um lado mais materialista, mais humanista, dos ateus, né, que também têm as suas vivências humanistas e não estão preocupados, não têm inquietude em relação a isso. Então, esse posicionamento é visando o esclarecimento das consciências com inquietude e com desconforto íntimo. Muito bom. Então vamos aqui às perguntas dos teletertulianos. Ao verbetógrafo, professor Wagner. Em Estrangeirismologia, na página 1, quarta linha. Qual é o principal fator que leva ao turning point evolutivo da massa impensante dogmática? Aqui, nessa ideia de colocar o estrangeirismo, eu coloquei a primeira acepção do idioma francês, a segunda só ampliando um pouquinho mais, né? Do espanhol e as demais do idioma inglês. O estrangeirismologia, na técnica do verbete, é o universalismo através do idioma. E o que ele tem aqui de relação com a autogestão antidogmática? A pergunta é quando o turning point evolutivo da massa impensante. A massa impensante dogmática são aquelas pessoas que nós consideramos encoleiradas, né? As pessoas que sofrem manipulação e que se rendem sem pensar. Então, quando ela se dá conta dessa condição, ela tem que dar uma parada e verificar o que eu estou seguindo essa ideia, seja de qualquer área filosófica, científica, religiosa. Essa ideia, ela é uma ideia que eu refleti sobre ela, pensei sobre ela, estou exercendo a minha liberdade de escolha ou estou adotando ideia alheia sem pensar? Então, esse turning point, ele inicia a partir desse desconforto, né? Essa inquietude íntima daquilo que ela está seguindo, se é verdadeiro ou não, e aí ela tem que partir, como eu proponho aqui na definição, autopesquisa, autovivência e autoexperimentação. Quer falar sobre esse ponto, Rinho? É o seguinte, nas minhas leituras sobre o senso comum, estou falando até de autores convencionais, eles dizem que, em geral, o senso comum é dogmático. O que você acha disso? Eu acho que o senso comum, o fato de senso comum é aquilo que eu entendo que seria uma ideia da maioria, né? Aquilo que a maioria aceita. O fato de a maioria aceitar uma ideia não significa que ela seja verdadeira, né? Ela pode estar totalmente equivocada. Então, nesse sentido, ela é sim dogmática. Eu falei disso por causa da massa impensante, lógico. Mas porque existe no meio dessa massa impensante essas correntes de pensamento criados ali dogmáticos. Você deve concordar, não sei. Sim.
senso comum, a gente fala, vamos fazer um consenso, né? Às vezes se faz um consenso, mas de uma ideia errada, equivocada. Então, acho que o principal fator aí que você chamou bem atenção, inclusive na sua enumerologia, né, Wagner, é a condição da autocrítica, né? Você mencionou logo no início. Normalmente, né, Arlindo, quando se tem muita condição do senso comum, as pessoas se acomodam aquela ideia comum e falta ali autocrítica para justamente poder questionar o que está sendo colocado. Em Fatologia, agora, na página 3, na segunda linha. Como surgiu o dogma sexista da antiguidade, no qual a mulher deve ser submissa ao homem? Olha, eu não sei quando surgiu esse dogma. Eu sei que ele é antigo, né? Basta a gente pesquisar aí nos livros de história antiga, de descobertas antropológicas, e a gente sabe que ele vem da antiguidade. Ele passa de uma maneira mais intensa após a descoberta da escrita. Então, aí é cerca de 5.000 anos, né? 3.000 anos antes da Era Comum, mais ou menos mais 2.000, 5.000 anos, quando se começou a registrar. E nesses registros, nós encontramos essa condição, infelizmente, que persiste até os dias de hoje, na história humana. Felizmente, essa situação está mudando, né? Isso não sei quanto tempo vai demorar para que a gente tenha a questão da igualdade dos direitos humanos entre as mulheres e os homens. Se vai demorar um século ou milênios, eu não sei, mas os passos já estão sendo dados. Nós temos aí, depois da criação da ONU, a Comissão dos Direitos da Mulher, né? Do status da mulher, corrigindo. Diversos tratados têm sido feitos, né? A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela coloca a mulher em condição de igualdade, mas o fato de estar em tratados e estar escrito não significa que isso está resolvido, né? A gente tem pesquisas, por exemplo, na área empresarial, as mulheres exercendo as mesmas funções dos homens e sendo remuneradas, menos remuneradas. Então, mas eu acho que com o tempo caminha-se para a evolução. Se tudo nós estamos caminhando para a evolução, eu acho que um dia esse dogma vai deixar de existir. Na Fatologia, na terceira linha, agora, Wagner, é possível reverter as contradições do Estado laico brasileiro sujeito a dogmas cristãos? Se é possível reverter as contradições. Nós sabemos as contradições do Estado laico brasileiro estão presentes assim de forma latentes na nossa vivência do dia a dia, né? Na Constituição está dita que o Estado é laico, mas nós temos aí os feriados cristãos, né? Temos é só pegar qualquer nota da moeda que está escrito Deus seja louvado, em todas as notas tem essa inscrição. Então, ainda em algumas repartições públicas, né, subsistem lá a presença de crucifixos ou de imagens, né? Até na magistratura, em locais de julgamento, né, a gente vê isso. Existem muitas iniciativas, a gente pode acompanhar na imprensa, algumas iniciativas isoladas, né, dos humanistas, de pessoas, ou mesmo pessoas até religiosas, mas que defendem essa imparcialidade do Estado em relação a essa questão. Não sei se isso vai ser coisa de curto prazo, acho que isso ainda vai demorar bastante. Agora, em Paradoxologia, na página 4, na segunda linha do Paradoxologia, do item Paradoxologia, no final, né, da página 4. Página 4. Como funciona o paradoxo de Abilene aplicado ao dogmatismo? O paradoxo de Abilene é uma ideia que foi
Essa ideia é utilizada no mundo corporativo para mostrar contradições, né? É um estudioso, aí, um estadunidense dos Estados Unidos, com especialidade em dinâmica de grupo. Eu acho que essa é da década de 90. Ele desenvolveu essa ideia. O paradoxo de Abilene é uma família, um breve resumo dessa história. Uma família está num determinado local, lá numa casa no Texas, estão lá numa tarde quente, né, jogando dominó, ou fazendo algum jogo lá entre eles, no alpendre da casa. E alguém dá a ideia, olha, por que nós não vamos jantar em Abilene, que era essa cidade que ficava aí a sei lá, aproximadamente uns 60 milhas, quase 100 quilômetros. É como se fosse de Foz do Iguaçu a Cascavel, ou até um pouco menos. Então vamos jantar em Abilene. Na verdade, todas as pessoas daquela família, ninguém estava muito interessado nessa viagem, mas acabaram cedendo, né? Fizeram essa viagem, a viagem era uma estrada empoeirada, muito calor, chegaram lá, a comida era fria, o café já passado, e voltaram 4 horas depois, todo mundo insatisfeito com a situação. Então isso reflete um pouco traz um pouco essa analogia para as nossas escolhas, que às vezes seguimos orientações dogmáticas, né? Ou de tradições familiares, no caso de religião, segue uma coisa para não desagradar alguém, e no fim ninguém estava interessado naquilo e ninguém concordava, mas acabava cedendo, né? Denotando também a ausência de crítica, a ausência de posicionamento, para não ferir as suscetibilidades. Agora, em tecnologia, na página 3, Wagner, no final da última linha, a teletertuliana pede para você aprofundar a técnica de ouvir lucidamente no laptop, no carro ou no celular as tertúlias conscienciológicas gravadas em áudio. E aí depois ela complementa aqui. Também utilizo essa técnica, mas já ouvi o professor Valdo dizendo que não é bom, pois podemos descoincidir no trânsito, por exemplo. Eu apliquei essa técnica a partir... eu tive o primeiro contato com a Conscienciologia em 1992, fiz vários cursos, depois, por questões aí profissionais, prioridades compulsórias familiares, profissionais, eu acabei ficando um tempo afastado do contato mais próximo, né? Me mudei de cidade, mudei de país, e depois, quando as tertúlias começaram a ser colocadas no online, eu logo tive o acesso, mas foi um período que eu morava numa cidade e trabalhava em outra, quase 1h30 de viagem. Então eu comecei a gravar essas tertúlias e ouvir no carro. Existe sim essa preocupação que o professor falava das energias gravitantes, né? Que uma coisa é você estar aqui no ambiente, outra coisa é você estar ouvindo, essas energias permanecem. Então precisa ter lucidez, é uma prática que eu apliquei, eu nunca tive nenhuma situação com relação a isso, mas eu procurava escolher temas assim, que não me levassem assim, a mais leves, vamos dizer assim, entre aspas, mais leves na minha percepção, aquilo que tinha de interesse, que pudesse contribuir, ouvir no carro. Agora, você pode também ouvir em casa, no seu quarto, no rádio, ou caminhando. Uma outra coisa que eu faço, eu coloco no celular, e às vezes, caminhando, ou andando de bicicleta, eu estou ouvindo. Então, não vejo nenhum problema, nunca tive nenhuma situação crítica com relação a isso. Aqui, novamente, né, cabe o senso crítico da pessoa, porque se durante essa oitiva, né, enquanto ela estiver escutando, ela perceber que ela descoincide essa condição que você colocou também, da pessoa já escolher alguns temas, que são temas né, que não remetem a uma reflexão, uma abstração maior e tudo, né, de forma que a pessoa fique descoincidida, mas cada pessoa aqui tem que usar o seu bom senso, né, a sua autocriticidade,
para saber quais são as melhores condições para se ouvir a tertúlia. Eu conheço gente em São Paulo, né, que fica preso naquele trânsito de 3 horas, preso no mesmo lugar, e anda assim, eu acho que pouquíssimos metros, e ali, com aquele trânsito mais lento, a pessoa aproveita para ouvir tertúlia mesmo. Então, depende muito mesmo da situação. Mas vale a pena aqui a gente ponderar sobre esse alerta, né, que a Érica traz da descoincidência, da pessoa ter a possibilidade de isso coincidir e aí faltar os reflexos necessários e a atenção necessária, né, para a condução de algum veículo. Professor Wagner, na Fatologia, página 2, final da 6ª linha. Poderia fazer um cotejo entre o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, contendo 2.500 assinaturas de PhDs utilizado de maneira dogmática nos debates com o tema do verbete? Sim, essa é uma vivência pessoal, né? Num período que eu estava exercendo a profissão no mundo corporativo, eu tive a oportunidade de trabalhar num grupo que visava a redução de emissão de gás carbônico nas indústrias da empresa em todo o planeta. A empresa tinha 85 fábricas em mais de 20 países e houve essa determinação, essa política estratégica da empresa de reduzir as emissões de gás carbônico. Essa minha participação, ela envolvia pessoas de várias partes do mundo, né? Uma equipe multidisciplinar, engenheiros, técnicos, advogados, ambientalistas, contadores, administradores, gente de todas as áreas. E esse relatório, o relatório do painel intergovernamental, ele, nessas discussões, era quase assim utilizado como se fosse uma bíblia, né? Pegava esse relatório era distribuído para todos tinham que ler. No debate, sempre alguém fazia referência a algum aspecto desse relatório que tem a sua validade. Ele é assinado por 2.500 PhDs, então isso dá a credibilidade ao documento. O aspecto dogmático é a questão de utilizar como verdade absoluta. Então, só porque está ali escrito e assinado por 2.500 PhDs, algumas coisas eram inverificáveis, não havia comprovação, né? Era uma hipótese, uma tese, mas era aceito como, não, está escrito ali, foi o PhD, então nós temos que seguir. Eu vejo isso como uma tendência nossa, né, pelos condicionamentos que nós temos de seguir aquilo que uma suposta autoridade superior determina e a pessoa acriticamente acaba seguindo isso. Mas é que o caso não é contestar a questão das mudanças climáticas. Eu acho que é a postura de quem está à frente de documentos dessa natureza. O aspecto, né, que eu destaquei é o aspecto dogmático na ciência. É um dogmatismo na ciência. Utilizar da mesma forma como é na religião, por exemplo. Só porque uma suposta autoridade disse que deveria ser daquela forma, aqui é a mesma coisa. Uma suposta autoridade, só porque a pessoa é PhD, e no caso aqui são 2.500, né, dá aquele peso. Não, são os PhDs, se eles falaram isso, não vamos contestar. Acho que não, tem que contestar sim, porque determinadas coisas não eram e ainda não são comprovadas. E as coisas mudam, é a questão da verdade relativa, né? Toda verdade é relativa. Esse relatório, ele está disponível, inclusive, na internet, pode acessar lá, e ele pode baixar e a pessoa pode ler. Acho que tem 2 décadas quase. Então, de 2 décadas para cá, a situação mudou. Houve progressos, houve alterações, mas ele ainda continua sendo reverenciado como a Bíblia dos ambientalistas. Ainda na Fatologia, na página 3 agora, Wagner, na 5ª linha.
A megalômana ideia da infalibilidade papal com a visível união entre igrejas e políticos pode ser criado no Brasil um novo Vaticano? Bom, a questão bastante... Extrapolou agora, né? Agora é uma extrapolação. Agora extrapolou muito, né? Bom, essa acepção aqui, a megalômana ideia da infalibilidade papal, eu dou o crédito ao Marcelo da Luz, que está aqui presente, né? Ele está reverenciado aqui na bibliografia, no item 4 da bibliografia, o livro Onde a Religião Termina. Na página 74, o Marcelo traz essa questão da infalibilidade papal, que no caso aqui, segundo o Papa, o Pio IX, né, ele trouxe essa ideia de que o Papa, em questões de costumes, em questões morais, ele goza de uma, vamos dizer assim, uma assistência especial do Espírito Santo que o preserva de qualquer erro. Então, aquilo que o Papa disse é infalível, né? Aquela ideia também dos reis antigos, na antiguidade, palavra de rei não volta atrás, então todo mundo tinha que seguir. Nós temos essa questão do extrapolação aí que a pessoa fez a pergunta, não sei se isso vai acontecer. A minha opinião é que não. Eu acho que o que Tertuliano está colocando aqui é sobre a influência de bancadas religiosas, né, do veio religioso na questão política, né? Mas aí ser criado no Brasil um novo Vaticano, não. Acho que não. Existe, inclusive, as bancadas das igrejas protestantes, né, estão se fortalecendo. A bancada da Bíblia, como é chamada aí, em torno de 10% os congressistas não são da Igreja Católica, são protestantes. Então, acho que isso vai ficar um pouco diluído. Ela entrando, encostou na sua área aí, ó. Não, vou fazer um comentário que o dogma da infalibilidade papal é tão absurdo que nem os católicos acreditam nisso. Existe um monte de discordâncias dentro da... Claro, não vem a público assim. Isso não vem a público, não pode ser endossado publicamente, mas na prática a maioria dos teólogos, a maioria dos pastores, a maioria das pessoas que estão mais engajadas na religião não acreditam. Mas eu acho que a Tertuliana extrapolou um pouco, porque pelo próprio fato de você ter uma multiplicidade religiosa hoje no Brasil, os censos vão demonstrando isso, né? Mesmo que haja aí, até essa força dessa bancada evangélica demonstra isso. É impossível hoje reduzir a influência religiosa que o Estado recebe a uma única denominação. Então, essa própria multiplicidade, ela torna essa possibilidade inviável, né? De que o Estado se torne um novo Vaticano. Isso é impossível. Uma pergunta só para o Marcelo, se dentro do catolicismo, estou dizendo entre a cúpula católica, os teólogos, os padres, existe essa discordância também, né? Existe uma discordância que, claro, não pode ser afirmada publicamente ou publicada, né? Teólogos que questionam esse dogma já foram punidos, inclusive. Mas o simples fato de você, mesmo num tema tão sui generis como esse, alguém se dizer infalível, vai contra toda a dinâmica da experiência humana, né, que se dá por ensaio e erro. E o próprio contexto histórico da instauração desse dogma é problemático. O Papa Pio IX, no caso, ele foi o Papa que historicamente sofreu a redução dos territórios papais. Todos os territórios papais foram reduzidos ao pequeno território do Vaticano. Então, ele se via como um prisioneiro dentro do Vaticano. Inconformado com essa perda, né, ele acaba, então, digamos que, instaurando, né, um outro tipo de poder ideológico, né? Então, toda decretação de verdade no campo da fé passaria por ele, passaria pelo Papa.
né, que era já algo cogitado anteriormente, mas que, pela própria implausibilidade da ideia, nunca tinha sido instaurada, né? E hoje, quem é católico, no caso, né, principalmente teólogo católico, tem que se ver com essa pedra no caminho, né? E mesmo aqueles que se dizem críticos, né, de alguma maneira precisam driblar toda essa questão e criar novos sentidos para isso, que é a perda de tempo, que é absurdo, né? É algo que claramente poderia ser um motivo para que as pessoas que dedicam a vida a isso pudessem se questionar e cair fora, né? Felizmente, a gente não vê isso acontecer com tanta frequência. Bom, na sequência, o nosso teletertuliano fala aqui, olha, em conversas sobre política, faço a seguinte afirmação, aspas, se continuar assim, mesmo se o fulano aparecer abraçado com J. Cristo, não vai conseguir se eleger. Será necessário que um ET apareça transfigurado no conhecido caucasiano de cabelos compridos e olhos azuis e afirme que seus ensinamentos foram mal interpretados para tentar desfazer as cangas dogmáticas? É uma outra extrapolação, né? Assim, interessante, né? Sim, pelo que eu estou entendendo, ele está propondo aqui que um ET, né, apareça transfigurado como, né, com a figura que hoje aqui no mundo ocidental se atribui a Jesus Cristo, que é esse caucasiano de cabelos compridos e olhos azuis, e afirme que seus ensinamentos foram mal interpretados. Na verdade, sim, como tentar desfazer as cangas dogmáticas da religião? Eu acho que é isso que o teletertuliano está indagando aqui, né? Está instigando o nosso debate. Né? Os modelos que nós temos de paradigmas colocam sempre essa questão de vir de fora para dentro, né? Uma ideia que alguém vai trazer, da mesma forma como Jesus Cristo trouxe essas ideias que são atribuídas a ele, foram talvez mal interpretadas, como ele está dizendo, uma outra figura teria que vir. Acho que não. Eu penso que nós temos, de acordo com o nosso, que eu considero um paradigma mais atualizado, que é o da conscienciologia, o princípio da descrença, né, a aplicação do princípio da descrença. Não acredita em nada, tem as suas próprias vivências, e o próprio paradigma, que a pessoa vai fazer autopesquisa, autoexperimentação, buscar o universalismo, buscar novas ideias, e isso aos poucos vai sendo desfeito, mas não alguma outra pessoa trazer essa ideia de fora para dentro. Tem que ser de dentro para fora. Bom, vamos voltar na fatologia, Wagner, na página 2, na terceira linha. A impactoterapia proporcionada pelo estudo da Bíblia de maneira crítica, racional e universalista. A teletertuliana pede para você comentar. Essa é uma vivência pessoal também. Eu li a Bíblia toda, como se diz assim, de capa a capa, 3 vezes. Né? Na infância, assim, tipo 10, 12 anos, na igreja que eu frequentava, a Igreja Batista, tinha uma tradição assim de uma resolução de ano novo, sempre no final de ano, uma resolução de ano novo era ler a Bíblia no ano seguinte inteiro. Então, se tem lá uns modelos para você ler tantos capítulos por dia, tal. Então eu li, fiz essa leitura, mas sem nenhuma crítica, simplesmente para cumprir a meta de dizer que eu li a Bíblia. E depois, um pouco mais adiante, novamente. Até que eu tive a oportunidade de fazer um curso de teologia, né, com o intuito de ser professor da escola dominical dessa igreja. Eu já tinha aí um pouco mais de 20 anos, já tinha passado pela faculdade de tecnologia e já estava aí um questionamento bastante forte, com bastante desconforto em relação a isso, e por isso que eu fui estudar. E nessa oportunidade, felizmente, os professores mesmo, vinculados à igreja, eles foram abertos no sentido de oferecer várias oportunidades de leituras no campo da filosofia,
na arqueologia, em várias ciências, em que isso provocou um impacto. Quer dizer, eu percebi, lendo de maneira crítica, que aquilo não podia fazer sentido, não podia seguir mais aquelas ideias que poderiam ter tido algum valor no passado, mas agora não faziam mais sentido. Então isso foi o que eu chamo de impactoterapia. Realmente trouxe um impacto a partir do momento em que eu começo a ler e estudar de maneira crítica, não acreditando naquilo, realmente examinando com abertismo aquelas condições dogmáticas que eram apresentadas. Só uma questão. Eu não sou especialista em Bíblia, já li alguma coisinha, mas o que eu vejo, não sei se você concorda, a gente lê qualquer trecho da Bíblia, ela dá condição de interpretar de várias maneiras, quer dizer, do jeito que ela está escrito, né? Por isso que tem N interpretações de N, principalmente dos evangélicos, né? Você vê que tem N interpretações diferentes, cada um pega o que você acha disso? Só o fato de existirem, o próprio livro do Marcelo mostra essa pesquisa, eu acho que é da enciclopédia, eu não sei se é da enciclopédia americana ou se é do Atlas das Religiões da Folha, né? Mostra existir 60 mil religiões, aproximadamente, em todo o mundo, sendo que só no cristianismo tem 33.800. Só esse fato já mostra que é impossível essa conciliação, né? E a questão dentro da tradição protestante, da tradição evangélica, eu considero mais rígida, porque a Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. Não tem outra, é o que está escrito ali. Mesmo que a realidade mostre outra coisa, ele recorre ao que está ali. Na tradição católica ainda tem as tradições, né? Tem os papas, tem os rituais, tem costumes, até um pouco mais flexível. Mas a questão é essa, é a pessoa adotar a Bíblia como uma regra de fé e prática única. Isso leva aí, por isso que leva a 34 mil seitas. Talvez até existam mais hoje, na época que foi feita a pesquisa, há uns 10 anos atrás. Esse é o ponto, levar aquilo como se fosse uma determinação superior de uma autoridade que tem que ser seguida. Em parafatologia agora, Wagner, na página 3, na terceira linha, da parafatologia. A assedialidade e os acidentes de percurso em oposição ao autorrevezamento consciencial. Você pode exemplificar? Parafatologia, na técnica aqui do verbete, nós estamos, são as relações do extrafísico, né? Tudo aquilo que está além aqui da dimensão física. Essa é uma vivência que somente a pessoa, talvez a pessoa pode considerar, quem não vivencia, considerar uma experiência subjetiva, mas para quem vivencia, é uma experiência objetiva. Quando você começa a fazer mudanças na sua forma de pensar, no seu posicionamento pessoal, frente a ideias, a grupos que você antes seguia, o contrafluxo vem pequenos acidentes, vem oposições, vem dificuldades, que a pessoa que está ali vivenciando, aquilo para ela é uma experiência real de oposição àquilo que ela está fazendo. E ainda na parafatologia, professor, na página 3, terceira linha, agora de baixo para cima. A substituição do impulso religioso pelos parafatos da autovivência parapsíquica. Poderia comentar e, se possível, dar alguns exemplos de sua vivência pessoal? Na vivência pessoal, o impulso religioso é o impulso da crença, né? É aquela ideia que nós já colocamos anteriormente. É a submissão, é a ideia de acreditar,
não se preocupar com a veracidade, não fazer confronto com a realidade. No caso da vivência pessoal, para fatos, quer dizer, são os fatos além do físico, né? Eu tenho as vivências da bioenergia, que é uma coisa que eu tenho feito com bastante frequência. A bioenergia também a gente pode até tentar desdramatizar um pouco, porque às vezes as pessoas levam para um lado místico, mas a bioenergia é um ramo da ciência, né? É um ramo da biologia, inclusive. Então, utilizado aí bastante na medicina chinesa, ignorado na medicina ocidental, né? A acupuntura, que é uma das práticas que mexe com essas energias. Já tive a oportunidade de experimentar a acupuntura e comprovar por mim mesmo que isso é uma realidade. A prática da tarefa energética pessoal, a prática da TENEPS, é uma autovivência, né? E, novamente, eu repito, quer dizer, infelizmente nós ainda não temos instrumentos dentro da ciência oficial que consiga demonstrar ou medir essas percepções extrafísicas de uma maneira mais forte, mas então fica a ideia de que a experiência é subjetiva. Para quem vivencia, é uma experiência real e objetiva. E o próprio interesse da conscienciologia é justamente dar técnicas para que a pessoa utilize dessas experiências, dessas vivências para se melhorar, né? A gente não tem um objetivo condão principal de querer provar para as pessoas que o fenômeno existe. Eu acho que as técnicas apresentadas são justamente para que a pessoa possa fazer autoexperimentação, utilizar do princípio da descrença, né? Até mesmo questionando as suas próprias vivências, aplicando a autodescrenciologia, e chegar a conclusões, firmar convicções, ou firmar, inclusive, verdades relativas a partir da sua própria experimentação, né? Então, essa subjetividade é o que realmente nos garante digamos assim, o investimento em nós mesmos a partir da teoria da evolução, né? Da teoria da evolução da consciência. Professor Wagner, num sentido geral, também acho a postura antidogmática uma postura ideal, então o antidogmatismo. Porém, nem sempre dispomos de conhecimento suficiente para decidir com convicção sobre questões da vida e do cotidiano, tomando decisões baseadas em intuição, esperança ou fé em algo. O autor acredita que há como ter uma postura 100% antidogmática? Não. Penso que não. Não, você nem pensa assim. Eu acho que me antecipei, ela não terminou a pergunta. Não, essa é uma pergunta. Se você pensa, né, se você acredita, que você pensa, há como ter uma postura 100% antidogmática. E como mitigar os efeitos das escolhas feitas no escuro? Considerando o antidogmatismo dentro do paradigma consciencial e dentro dessa especialidade que é a descrenciologia, né? Nós temos dentro do paradigma a multiexistencialidade, né? Dentro da multiexistencialidade, considerando que já tivemos várias experiências de vida, nós passamos por muitas repressões, né? Pensa bem, somente no período aí do fim do Império Romano, aí final dos anos 400 até a Renascença, mais de 1000 anos em que nós sofremos uma repressão, a humanidade de uma maneira geral, estou me referindo, os que viveram nesse período, muito forte, a Inquisição, as cruzadas, né? Os governos totalitários, as imposições de ideias. Então, a nossa submissão, às vezes, ao dogmatismo, às vezes nós não tínhamos essa possibilidade de fazer a crítica que nós estamos fazendo hoje, nós tínhamos que nos submeter. Então, isso fica vincado, vamos dizer assim, na nossa realidade, na realidade de cada um, isso varia de maior ou menos repressão. Então, a ideia do antidogmatismo
a autogestão, né, o autogerenciamento, é pelo menos abrir hipóteses e iniciar esse processo. Mas eu não me considero ainda, mesmo, eu não estou aqui defendendo, estou livre do antidogmatismo, de forma alguma. Eu estou fazendo força para ficar livre dos dogmas e ter mais autodiscernimento. Então, mas até mesmo por propor esse tema, você pensa, você vislumbra a possibilidade de, em algum momento, a consciência ter essa postura em algum momento, mas eu não sei dizer quando, né? Isso vai ser possível. Tá. Então, talvez associado muito a esses atributos que você está mencionando no verbete, a condição, né, do autoesclarecimento, da autoexperimentação sadia, da autopesquisa, da autocriticidade. Né? São propostas de caminhos para se chegar lá. Agora, quando isso vai ser possível, não sei. E como que você pensa, nessa segunda pergunta aqui, como mitigar os efeitos das escolhas feitas no escuro? As escolhas que são feitas, né, de uma forma sem conhecimento, são feitas às vezes de forma impensada, de forma impulsiva. Ele coloca que nem sempre dispomos de conhecimento suficiente para decidir com convicção sobre questões da vida e do cotidiano. Que muitas vezes as decisões são baseadas em intuição, esperança ou fé em algo. Eu coloco aqui no final da definição, né, descartando, né, descartando-as pela autopesquisa, autovivência e autoexperimentação sadia. Então, eu acho que esse abertismo, a pessoa tem que estar com um abertismo, né, um abertismo consciencial, que é o primeiro verbete, inclusive, da enciclopédia da Conscienciologia, é o abertismo consciencial. A pessoa está aberta a novas realidades, esse é que é o ponto. Não é também metamorfose ambulante, qualquer coisa nova vai mudando, não. Tem que fazer abertura, abrir hipóteses, né, a essa realidade que eu vivi. Eu fiz essa escolha aqui, mas hoje eu estou vendo uma outra realidade, tem fatos, né, tem vivências, então a pessoa faz uma renovação consciencial, uma renovação, uma atualização das suas convicções íntimas. E um processo evolutivo, né, Wagner? A pessoa ia aprendendo. Se não deu certo uma determinada escolha, aprende, errou-se, aprende com aquilo, e isso já vai também constituindo, falando aqui na minha linguagem, né, os auto-precedentes, né, os precedentes pessoais, para que da próxima vez a pessoa já tenha aquilo como ponto de partida para reflexão antes de fazer uma escolha. E assim, nem sempre dispomos de conhecimento suficiente. Qual que é o limite do conhecimento dentro do nosso estudo também é finito, né? Quer dizer, a cognição, a autocognição, ela acompanha o próprio caminhar, a própria trajetória evolutiva. Mas você menciona muito bem aqui na sua terapeuticologia, e você, a questão do autodidatismo, né, a questão da pessoa buscar, estar sempre em busca de conhecimento, você cita aqui a condição da holoteca, né, pela ampliação do conhecimento universal. Então, acho que esse aumento, você fala da erudição, né, buscar, né, aqui no item 15 da página 17, buscar o conhecimento em diversas áreas, promovendo a ampliação da cultura pessoal antidogmática. Quanto mais a pessoa conhece, mais elementos ela tem para poder utilizar desses elementos nas suas escolhas, nas suas questões de vida do cotidiano. Se deu certo, aprende, né? Então, com os erros também ajudam na construção disso. Você tem uma... Tudo bem? Uhum. Claro, acho que a gente não está te ouvindo. Vai, agora vai. Eu só queria complementar o que a Cristina está argumentando, que esse conhecimento, essa experimentação que o autor aqui trouxe, essa autopesquisa, esse distanciamento das próprias ideias dogmáticas, é que vai trazer a autoconfiança para levar a pessoa a ter convicção. Então, eu só queria complementar isso, que a convicção vem através da experiência. E essa experiência que vai dar autoconfiança para a pessoa tomar decisões e caminhos novos, né? Obrigado. Nessa questão do
Essa questão que foi falado aí do 100% de antidogmatismo, eu vejo também, eu concordo com o que você falou, mas eu vejo o seguinte: a pessoa, ela tem que combater o dogmatismo, primeiro o autodogmatismo, principalmente através da autocrítica e outras coisas mais. Eu acho que você tem que falar um pouquinho mais alto, o teu microfone tem que ser, você tem que falar mais próximo do microfone. Então eu vejo que tem que combater o dogmatismo, primeiro o autodogmatismo. Parte tudo de dentro, também é uma questão até filosófica. A gente tem que combater de dentro. E isso, é lógico que não existe 100% de... Sempre tem uma parcela de dogmatismo, mas a gente tem que ficar sempre atento para combater isso dentro da gente. Que também, senão, vai ficar deixando o dogmatismo passar, né? Como um combate do próprio Trafares, vamos dizer assim, dentro desses Trafares tem parcela de dogmatismo que a gente tem um condicionamento de várias vidas e até desta vida também, de doses de dogmáticas, de pensene, mas por outro lado tem que sempre atuar para combater isso, né? Senão vai ficar, não, fica diante daquilo, o dogmatismo existe, então vamos deixar, também não é assim. Eu acho que você concorda com isso, eu não estou criticando. Não, sim, se a gente voltar um pouco aqui na etimologia do dogma, né, ver aqui o vocábulo dogmática procede do idioma latim dogmático e do idioma grego dogmáticos, referente à exposição de uma doutrina, fundamentado em princípios, né? Bom, por que tem de mal nisso, né? Se é fundamentado em princípios, né, o dogma também tem um outro significado que é um preceito, né, é o que parece bom. Se parece bom, por que a gente vai combater? É justamente a questão da verdade absoluta, era dele permanecer como imutável, ele não aceitar a evolução, é anti-evolutivo. Esse é que é o ponto. Eu acho que esse ponto que o Arlindo trouxe é bem importante, né, dessa postura anti-autodogmática, né, de nós começarmos a questionar as nossas próprias verdades absolutas, né, colocar em dúvida as nossas próprias convicções assim, mais absolutas, sem dar espaço para o abertismo, né, e para receber novas ideias, repensar novas ideias, inclusive que nós mesmos geramos, né, Arlindo? Acho que é isso que você está querendo dizer, né, com o uso da autocrítica. Muito bom. Vamos lá. Mais alguém, gente, nesse tema? Tudo bem, professor Wagner? Tudo bem. Podemos caminhar? Podemos. Professor Wagner, a doutrina cristã foi e ainda é responsável por grandes equívocos. Porém, essa doutrina inspirou diversos filósofos e pensadores na produção de obras clássicas que até hoje influenciam a doutrina ocidental, assim como os debates sobre ética, moral, linguística, estética, epistemologia e etc. Também inspirou manifestações artísticas no campo da música, pintura, escultura, arquitetura, entre outros, tidos como ícones da alta cultura. Como entender o florescimento de grandes manifestações conscienciais dentro de contextos com predominância de dogmas? Não entendi o finalzinho, você poderia ler novamente. Como entender... Então, o que ele está colocando aqui é que ele concorda que a doutrina cristã foi e ainda é responsável por grandes equívocos. Mas ele traz a condição de como essa doutrina cristã influenciou na linha da filosofia, do pensamento ocidental, principalmente na produção de obras clássicas, né? E alguns debates que foram gerados sobre temas da ética, da moral, da linguística e tudo mais. Ele menciona a influência, né, dessa doutrina em manifestações artísticas, como a música, a pintura, a escultura, a arquitetura. E ele questiona como entender o florescimento de grandes manifestações conscienciais dentro de contextos com predominância de dogmas. Eu acho que ele está fazendo referência aqui à condição da doutrina cristã, né? Pelo que eu estou entendendo. Se eu entendi bem, a gente tem que levar pelo aspecto, voltar um pouco na história, que é a influência do cristianismo na formação do Ocidente. Claro. Né? Então, o imperador Constantino teve lá, eu não vou entrar aqui muito na questão da vivência dele, que não é o caso, mas se a gente ler um pouquinho da história,
ele teve algumas vivências e, por interesses de poder, ele chegou na época que ele era o imperador romano, determinar a religião cristã, a religião oficial. O Império Romano dominou um período aí de mais de 1000 anos, eu mencionei agora há pouco. Então, até perto aí de 1400, né, acho que foi, não sei o ano exato da queda do Império, que foi quando começou as ideias da Renascença. Então, nós ficamos com 1000 anos de história com a religião cristã no Ocidente, influenciada, e a formação no Ocidente, né? Então, veio aí, logo depois veio as ideias renascentistas, mas ainda influenciadas por essa religião oficial, né? Então, era natural que florescesse ideias dentro daquilo que era o predomínio do pensamento da época. Bom, Marcelo, quer colocar alguma coisa nesse sentido? Basicamente, ele colocou a questão histórica, né? O cristianismo, depois da queda do Império Romano, ele foi a instituição, né, que deu identidade aos povos europeus que estavam divididos e sem o apoio das estruturas que antes pertenciam ao Império. Então, sob a fé, sob o estigma da fé, todas as manifestações culturais do Ocidente acabaram nascendo e foi uma fusão da crença cristã com uma série de ideias vindas do pensamento grego. Isso deu origem ao pensamento ocidental. É mais do que natural, né, de que assim, o espírito do tempo ele floresça, né, em uma série de manifestações. E hoje essas manifestações elas aparecem como motivo de estudo, motivo de oportunidade de pesquisa para nós, né, no sentido de que o enriquecimento cultural que isso traz também nos faz questionar quais são as influências maiores do nosso tempo e de que maneira nós não repetiremos erros ou equívocos do passado. E em que medida essas mesmas influências ainda continuam, de alguma maneira, determinando o nosso modo de pensar, o nosso comportamento, né? Mas é impossível você abstrair, né, esse espírito do tempo. E, nesse sentido, é importante que cada pessoa também, dentro daquela pergunta anterior, né, possa examinar os pressupostos, né, porque esses foram os pressupostos básicos da cultura ocidental no momento. Ainda nós vivemos digamos assim, da influência disso, mas agora em uma série de contextos modificados. Mas nós sempre partimos de algum pressuposto, sempre partimos de algum tipo de paradigma. E ser capaz de olhar para o próprio paradigma, colocá-lo em questionamento, esse é assim, a principal ferramenta para que você possa não transformar esse pressuposto inicial, o seu ponto de partida, em algo que seja irremovível, né, que se transforme em obstáculo para outros. Mas é impossível você, ser humano, né, estar dentro de um contexto histórico, sem trabalhar com determinados pressupostos. Agora, é a capacidade de você analisar esses pressupostos, colocá-los em questionamento, que se transforma, então, assim, na terapêutica para evitar, né, a questão da fossilização do dogma. Professor Wagner, em Estrangeirismologia, página 1, terceira linha, de baixo para cima. Poderia comentar Freedom from Slavery, das opiniões alheias fossilizadas? Freedom from Slavery, aqui o estrangeirismo do idioma inglês, né? A tradução literal aqui seria a libertação da escravidão das opiniões alheias, né? As opiniões alheias fossilizadas significam opiniões antigas, opiniões que já foram ultrapassadas, que a realidade
que a modernidade, a contemporaneidade mostra novas realidades. Então, libertar-se dessas opiniões, que são opiniões muitas vezes dogmatizadas. Então, como faz isso? Pesquisa, mente aberta, autoesclarecimento, né? Essa lista da terapeuticologia aqui, são 30 sugestões que a pessoa pode, a partir das próprias vivências, libertar-se das opiniões alheias, aplicando aí alguma dessas técnicas, vai ajudar. E agora, tá ainda em tecnologia, na página 1, a glasnost pessoal contrapondo dogmas. Não localizei aqui. Na estrangeirismologia, a glasnost pessoal contrapondo dogmas. Aqui não tem... É a quinta linha? Quinta linha de baixo para cima. Aqui é a mesma ideia da glasnost, né? A gente, tá logo em seguida aqui, da massa impensante dogmática. Na época do Mikhail Gorbachev, né, que surgiu esse termo da glasnost na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então essa abertura que houve e acabou até implodindo a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, esse termo veio emprestado dessa época, que é o abertismo, a abertura, a transparência pessoal contra os dogmas. Agora em tecnologia, Wagner, lá na página 3. A aplicação da técnica da autopesquisa antidogmática por meio do ciclo autoconsciencioterápico, autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento e autossuperação. Nós temos aqui na Conscienciologia uma instituição conscienciocêntrica denominada OIC, né, que ela trabalha com a consciencioterapia. E a consciencioterapia tem esse ciclo, esse é um dos ciclos básicos, aí um mater pensene, o pensamento mãe dessa instituição é esse ciclo composto, né, que é a autoinvestigação, a pesquisa, a leitura, a própria pessoa fazer a autoconsciencioterapia, é o terapeuta de si mesmo, né? Ela, através dessa investigação, ela faz o diagnóstico, aí tem que fazer o enfrentamento, né? Vou mudar, não vou continuar assim mesmo, e aí atingir a autossuperação. E depois voltar, quer dizer, é um ciclo, né? Como aquele ciclo até do Galileu também, que ele é permanente, ele vai e volta, e aqui também. É um ciclo espiral, tem que progrediu, alcançou um patamar, né? Atingiu a zona de conforto, aí tem que fazer novamente, vai subindo de patamar. Bom, e que em paradoxologia, a nova pergunta, novamente a pergunta sobre o paradoxo de Abilene, aplicado ao dogmatismo. Você já respondeu, mas acho que esse teletertuliano aqui, ele é retardatário. Então, se você puder explicar novamente. Posso repetir brevemente. Então, o paradoxo de Abilene é uma ideia utilizada em dinâmicas de grupo, foi bastante utilizada nas empresas, nos programas de treinamento e desenvolvimento, para fazer uma analogia, onde esse paradoxo é uma cidade do Texas, uma família que se dirigiu até essa cidade por sugestão de uma pessoa, mas que todos, no fundo, ninguém queria ir para esse lugar. Então, depois voltaram e disseram que foram só para satisfazer a vontade do outro. Então, no antidogmatismo é isso também. Às vezes a gente adota posturas, adota ideias, costumes da nossa família, sejam de qualquer natureza, seja postura filosófica, religiosa ou científica, ou dentro, às vezes, de uma organização, qualquer tipo de postura que a gente segue, mas ninguém, de fato, está convicto daquilo, segue por seguir, sem fazer crítica. Muito bom. Em parafatologia, na página 3, professor Wagner, na 6ª linha, de baixo para cima.
Poderia citar alguns exemplos dos presentes invisíveis proporcionados por amparadores extrafísicos? O presente invisível, nós fazemos o verbete aqui para a enciclopédia, né? Então, eu fiz a pesquisa nos verbetes da enciclopédia e tive a chance de assistir pessoalmente, aqui presencialmente, esse verbete, chama Presente Invisível, é da professora Kátia Aracaki, Presente Invisível, acho que foi do início desse ano. Presente Invisível são aquelas ideias promovidas, né, por amparadores, né, que são aquelas mensagens sutis do extrafísico, aquela intuição, aquela coisa que a pessoa tem aquele, vamos chamar entre aspas, né, de sexto sentido, uma ideia, alguma dica que a gente recebe, isso, um insight, isso acontece o tempo todo. Se a gente prestar atenção, a gente recebe essas dicas, mas a questão é essa, estar atento para isso, né? É a nossa atenção. Você vai por um caminho, vai fazer uma viagem, de repente você decide parar num determinado lugar, ou mudar de rota, ou vai fazer uma atividade e resolve mudar por uma sugestão, uma intuição, um insight que você recebeu. E agora na página 4, Wagner, uma questão? Na página 4, antagonismologia, na terceira linha. Você pode esclarecer o antagonismo 10 mandamentos bíblicos, 10 mandamentos versão secular? Posso sim. Os 10 mandamentos bíblicos são bastante conhecidos, aí mesmo aqueles que não são cristãos, através do cinema, né? Tem o filme sobre os mandamentos, um filme épico, né? Bastante conhecido, e os mandamentos são conhecidos, os 10 mandamentos bíblicos. Recentemente, estudos de grupos humanistas, secularistas e ateus, inclusive, eles estão contrapondo esses mandamentos, principalmente sobre a questão de que não é necessário um ser divino ou a religião definir mandamentos para que a gente tenha moral, né? Então eu tenho um exemplo, eu anotei aqui no meu rascunho, né? Tem um britânico chamado A.C. Grayling, ele escreveu a Bíblia Humanista. Então a ideia dele mesmo é contrapor os mandamentos bíblicos, e ele coloca sobre uma visão não religiosa, né, uma visão humanista, ele coloca a proposta dele dos 10 mandamentos, que eu posso ler rapidamente aqui. Ele coloca: ame, busque o bem, não prejudique ninguém, pense por você mesmo, assuma a sua responsabilidade, respeite a natureza, faça o máximo que puder, seja bem informado, seja cortês e seja corajoso. São os 10 mandamentos propostos pelo A.C. Grayling. E agora, no final do ano passado, no final de 2014, surgiu um livro interessante também, nos Estados Unidos. Eu não tenho a tradução, nem a cópia do livro em português. O título é Atheist Mind, Humanist Heart. Seria algo como mente humanista, coração... mente ateísta, coração humanista, né? E eles fizeram uma proposta de 10 mandamentos para o século XXI, contrapondo os 10 mandamentos lá bíblicos de Moisés, não sei quanto tempo atrás, aí, quase 3.000 anos, né? Não sei exatamente. E eles fizeram até um concurso, né? Fizeram um concurso, deram $1.000 para quem fosse escolhido para cada um dos 10 mandamentos. E essa informação está no site desse livro. Pode, se alguém tiver interesse, a pessoa que fez a pergunta, pode pesquisar lá e vai ler esses mandamentos, né? Tenha a mente aberta, esforce para compreender o que seja mais provável que seja verdade. Não acredite no que você gostaria que fosse verdade. O método científico... Toda pessoa tem o direito de controlar o seu corpo. E aí uma bastante forte, que aqui é número 5, que ele coloca: Deus não é necessário para ser uma boa pessoa, ou para viver uma vida plena e significativa.
estar consciente das consequências dos seus atos, tratar os outros de maneira como você gostaria de ser tratado. Enfim, tem aí uma nova proposta para o século XXI desse livro que eu não vi ainda em português. Posso fazer um comentário? Eu acho interessante essa contraposição, mas eu penso que é necessário fazer uma observação, porque se ficar contraposição pela contraposição, se pode cair em um novo tipo de dogma. Claro. É preciso que se compreenda que a nascente desses mandamentos, ou de qualquer mandamento que existe nas religiões mais antigas, na verdade é uma nascente antropológica. Esses mandamentos nasceram da experiência humana. Gerações e gerações foram chegando à conclusão de que matar era menos interessante do que deixar viver. Mas como a moldura, né, que justamente pertence ao espírito da época, trazia a religião como a única estrutura capaz de coagir o ser humano a se comportar dessa maneira, as primeiras formas de sistemas éticos nascem com as religiões. Então, foi necessário que a religião codificasse esses mandamentos. O que é preciso fazer hoje não é apenas contrapor, mas fazer essa recuperação da experiência antropológica e mostrar, bom, durante um tempo as pessoas necessitaram dessa moldura da religião para se comportarem dessa maneira, se convencerem dessas ideias, mas agora essa moldura não é mais necessária. Você pode descartar essa moldura e ficar com o conteúdo da experiência. Eu acho que talvez as pessoas que divulgam esse tipo de coisa, essa contraposição, não estejam assim tão conscientes desse processo, e acabam criando toda uma guerra ideológica ou até mesmo um novo tipo de afirmação dogmática, e aí você fica no empate. Mas acho que essa consciência da recuperação até histórica de como esses mandamentos nasceram podem iluminar e fazer as pessoas verem que realmente a religião ela pode ser descartada, porque aquilo que ela defende é uma possibilidade humana, mas não é necessária a coação, a coerção que a religião acaba produzindo. Isso vai muito ao encontro do que você tá falando, Marcelo, do item 10 aqui que o Wagner traz na terapeuticologia, que fala da autonomia, ou seja, a pessoa começar a construir, fazer as suas escolhas, pensar por si mesma a partir de princípios, valores norteadores da sua conduta com base na experiência. Eu acho que é isso que você está trazendo. Não necessariamente que haja agora alguém que proponha mandames, o próprio nome já diz, algo que é mandatório, como se fosse obrigatório ali para que todos seguissem. Na verdade, essas ideias aqui, desses dois que eu citei, na verdade, eles fazem isso até de uma forma irreverente, existe até uma reverência bastante forte nisso, e que acaba sendo mesmo dogmática, mas eu acho que a questão principal é essa de cada um assumir a responsabilidade pelos seus atos. Esse aqui é o ponto-chave, Agora vamos organizar, porque foi bom, porque essa questão levantou uma série de polêmicas, Vamos lá. Eu gostaria que você pudesse... Mas desculpe, é dentro dessa questão? É relacionada a essa questão. Essa questão, eu tenho uma questão então tá, ok. para perguntar. Dentro de eufemismologia, eu gostaria que você pudesse comentar ali o termo que... Qual que é a página? Na página 1, desculpa, eufemismologia. Se você pudesse comentar a observação que você faz da presença fraterna, e a questão disso relacionado entre os missionários, nos religiosos atuais, e a questão do subdesenvolvimento cultural e econômico, como facilitando a inculcação dogmática. Eu queria que você pudesse comentar um pouco da percepção e da experiência disso. Entre as nações consideradas, entre aspas, primeiro mundo, são as nações mais ricas economicamente ou de maior desenvolvimento, ou onde a questão financeira permite maiores pesquisas, e talvez por isso eles estejam um pouco mais avançados. Na Europa, os Estados Unidos talvez seja a única exceção dessas nações onde ainda existe uma influência forte da religião. Então, aqueles grupos que, através da religião, buscam a manutenção de poder, eles buscam locais
onde esse subdesenvolvimento, no caso, América Central, América Latina, África, é onde os missionários contemporâneos estão sendo enviados e eles não falam mais em catequizar, né? Eles falam nessa, coloquei entre aspas aqui, presença fraterna, que é uma maneira, é um eufemismo para estar ali, para levar as ideias dogmáticas. E no outro caso, na sequência da demagogia, né, que é também a redução do ser humano para dominar. E essa redução, ela é uma das metáforas, uma das parábolas que é utilizada é chamar os seguidores de ovelhas, né? Chamam de ovelhas, que a ovelha é aquele animal dócil, né? Mas carneiros, né? Carneiros, é o carneirismo, né? Que o professor Valdo falava aqui do carneirismo. Então, as ovelhas ouvem a voz do pastor, então é cheio de eufemismo para reduzir o ser humano para poder dominar. Aparvalhamento bovino. Né? Que tem um verbete, né? Aparvalhamento bovino, né? Que tem a ver com essa dogmática toda da humanidade. Né? Vamos organizar aqui. É tudo dentro dessa mesma questão? Eu queria falar dos 10 mandamentos. Nós estamos falando dos mandamentos ainda? Então vamos lá. Bem dos mandamentos, mas é da questão da autonomia. Não é? Nós todos criamos um paradigma pessoal, não é? Da orientação. E dentro desse paradigma que nós conduzimos a nossa vida, nós temos um sistema de crenças grande, forte. E eu queria ir mais profundo, além da assimilação que nós fazemos dos costumes, das tradições, do próprio tipo de pensamento da sociedade onde vivemos, e sem contar com as influências da sociedade extrafísica, quer amparadas, quer não amparadas, não é, que nós sofremos. Mas nós também temos um conjunto intrínseco, que podemos falar de personalidade ou de intraconsciencialidade, da estrutura intraconsciencial. Por exemplo, nós vamos construindo, agora pensando só nesta vida, vamos construindo um conjunto de princípios ou de orientações comportamentais associadas às interações que nós vamos estabelecendo com as pessoas. Por exemplo, uma criança numa escola que sofre bullying ou que é criticada, que começa a criar uma crença que ela não vale nada, por exemplo. E isto é válido para quase tudo, né, do nosso comportamento. Ou, por exemplo, o pai autoritário que impede que a criança se exprima e se expresse e possa desenvolver um pensamento mais abrangente e autónomo. Isso vai inculcando e vai criando esse sistema que é subconsciente ou inconsciente. Eu gostava que tu fizesse esse paralelismo entre a estrutura intraconsciencial e a postura antidogmática. Tu já falaste um pouco da consciencioterapia, mas gostava que pudesses comentar um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que eu comentei antes, no início, não sei se você estava aqui no início, mas essa questão de liberdade de escolha com isenção é difícil, não é? Eu coloco aqui na definição, né? Atuando com lucidez no exercício pleno do livre-arbítrio. Esse exercício pleno, aqui teórico, é de uma forma teórica, mas ele é muito difícil de ser executado, justamente pelas questões, de um lado, as repressões históricas de múltiplas vidas, a outra é o contingencionamento evolutivo, aquilo que está dentro da sua programação, daquilo que você pode escolher e daquilo que é contingência para você ajustar. E o outro é a questão grupo kármica, que são os acertos, né, com seus parentes, os seus amigos, aquele grupo que você
nascer inimigo, exato. O acerto grupo kármico, de uma maneira geral, amigos e inimigos. Então, essa liberdade de escolha, ela é difícil de acontecer. E realmente nós sofremos essas influências do meio ambiente, da família, da cultura, do local onde nascemos, né? Dependendo de cada local onde você veio, a influência da mesologia é bastante forte. Agora, existe dentro da nossa visão da conscienciologia, que é a paragenética, é a genética do seu ser multidimensional, que deve prevalecer sobre isso. Talvez numa fase da infância, aí você falou da criança, do bullying da escola, ela pode até sofrer um pouco mais, mas à medida que ela vai adquirindo ou recuperando a consciência das experiências múltiplas, essa paragenética tem que prevalecer. Só complementando, mas a paragenética tem também aspectos negativos, claro, não é? Claro, tudo. Por exemplo, alguém que tem um trauma numa vida passada, e que naquele momento, por exemplo, da morte, cria um autoapostolado de que, por exemplo, por exemplo, uma mulher que foi maltratada por homens, eu não vou mais confiar nos homens. É só um exemplo de autoapostolado. Isso fica gravado, não é? Isso vai modelar, é uma autocrença imposta, uma auto-hipnose imposta, que vai repercutir nas vidas seguintes, não é? E isto pode ser válido para muita coisa, não é? Isto é só um exemplo, não é? É por isso que a multiexistência faz sentido, para que você possa se renovar, né? As renovações acontecerem, e esse esquecimento que nós temos, esse restringimento do intrafísico, tem essa característica de não se lembrar de tudo, justamente para que você possa viver uma nova experiência e começar de novo, né? Exatamente. Eu acho que esse movimento da autodescrenciologia que o Alexandre está falando, né, porque existem determinadas experiências, sejam de vidas pretéritas ou inclusive dessa vida, que começam a nos marcar, e isso acabam gerando as crenças. A psicologia cognitivo-comportamental estuda bastante isso, né, a condição das crenças, vão gerando os esquemas, a pessoa vai começando a atuar baseado nessas crenças pessoais, né? Eu acho que é esse ponto que você está trazendo. E aí esse movimento autoterapêutico, né, seja através da autoconsciência terapia, muitas vezes até a pessoa tem que recorrer a outras linhas terapêuticas também para procurar ajuda, para desfazer essas fossilizações pensênicas ou essas fossilizações sinápticas, né, que a pessoa tem a ideia de si mesma, né? Eu acho que é nesse sentido, né, que você está trazendo. E o Wagner apontou aqui, você falou da condição da autoconsciência terapia, eu acho que essa listagem sua da terapeuticologia já parte de uma boa lista, né, de sugestões e posturas a nível intra, como você falou, e a nível extraconscienciais, né? Tudo bem? Beleza? Só Vamos a lá, questão então, esse confronto, eu entendi o que ele fez, está até correto aqui no verbete, mas se fosse confrontar mesmo, se pode confrontar 10 mandamentos com N mandamentos, tudo bem. Mas isso, a questão não é essa, a questão é talvez de criticar esses 10 mandamentos da religião cristã, católica, que acho que provém também do judaísmo. Eu não sei se coincide as duas coisas, mas muita coisa veio do judaísmo. O Marcelo aí que me corrija nessa questão. Mas a questão, por exemplo, a questão central é que o dogma ambulante é Deus, né? E eles falam não matar, e eles matam pra caramba em nome de Deus. É lógico. Que vem então, focar mais nesse assunto que já é o dogma da religião, independente de como nasceu esses 10 mandamentos, que deve ter sido... A intenção até foi boa, mas as religiões não cumprem isso. Não sei lá. Bom, queria fazer uma pergunta. É sobre os 10 mandamentos? Não.
É porque... Eu estou oferecendo 30 mandamentos aqui, né? Ele está sugerindo não é 30 posturas. Eu já te passo a palavra. Só um minutinho, Tânio, é sobre essa questão dos mandamentos ou não? Não, é outra coisa, né? E a sua também é outra coisa? Deixa eu só terminar aqui a questão da teletertuliana e eu passo a palavra para a Tânia, que ela já estava um tempão no microfone, e depois com você. Pode ser? Tá bom. Sindromologia, Wagner. Poderia explicar a síndrome João Bobo? Sindromologia. Página 5. Página 5, né? Então, a síndrome João Bobo. Síndrome é uma condição negativa, né? Uma nosográfica. O João Bobo, eu me refiro aqui, é aquele brinquedo mesmo que nós temos, né? Você empurra para um lado, ele volta, ele vai para um lado e vai para o outro. É a ideia aqui, a analogia que eu estou fazendo dentro da logia da sindromologia, que é a pessoa que é manipulada, a pessoa que se deixa levar, vai para um lado, vai para o outro, vem uma nova ideia ali, ela adota, seja religião, ela vai, depois ela volta, vem uma questão filosófica, ela passa a seguir, mas ela não muda e não evolui, ela sempre volta para o mesmo ponto. Então, essa analogia em relação ao dogma. Bom, e em Curiosologia, na página 6, a teletertuliana pede para você comentar o item 2, acriticismo. Então aí já tem essa explicação desses três ícones, né? Isso aqui foi que são as figuras centrais de três religiões. As estatísticas de várias pesquisas de adesão religiosa indicam aí 2/3 ou um pouco mais aí dessas três religiões, né? O cristianismo mais ou menos com 2,2 bilhões de adeptos, mais 1,8 bilhão de muçulmanos, já dá 4, e mais uns 500 mil de budistas que se declaram. Então 4 bilhões e meio, 2/3 da humanidade, seguem ideias, muitas dogmatizadas, de três líderes que não deixaram nada escrito. Então, para mim, isso é uma curiosidade, porque tudo que foi escrito sobre esses três personagens foram escritos por outras pessoas, né? E depois em muitos casos, depois da sua existência. No caso do cristianismo, de 15 a 100 anos depois. Então, isso foi alguém que falou, que ouviu dizer, né? Os primeiros livros do Novo Testamento não foram os evangelhos, foram as cartas de Paulo, né? Se a pessoa que fez a pergunta pode abrir, se tem uma Bíblia, vai ver que os evangelhos, estão lá, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo, é sempre segundo João, quer dizer, não foi a pessoa que escreveu, foi alguém que escreveu sobre ele. Então, a possibilidade de que essa narrativa não seja verdadeira ou que seja exata é bastante grande. Existe uma organização nos Estados Unidos chamada Jesus Seminar, o Seminário de Jesus. São estudiosos cristãos, professores com alguma mentalidade crítica. Eles fizeram uma pesquisa na qual indicava menos de 20% das palavras ditas por Jesus Cristo terem sido pronunciadas por ele. Então, mais de 80% do que está escrito não existe comprovação de que foi realmente. Então, é a questão do criticismo, de ser crítico, né, em relação a isso. Bom, acho que a Tânia agora, né? Agora eu posso, né? Wagner, aqui, começando na página, eu tenho dois itens para você. Na página 2, você está colocando a megapensenologia, né? Aí aqui o último, você podia desenvolver? Foi você que fez ou você capturou isso de texto? Fala um pouquinho mais alto, Tânia, porque agora com a chuva está difícil aqui de ouvir aqui embaixo. Página 2, segunda linha, heterocriticismo.
racionalidade evolutiva. A continuação do item megapensionologia, não é isso? Tá. Na última linha ali né, do megapensionologia, na página 2. Você quer saber como que eu coloquei e fiz essa... Isso. Não, e o que você quer abarcar? Quando eu penso na crítica, eu penso em 3 possibilidades da crítica. A crítica que é feita quando nós criticamos os outros, que é a mais fácil, né? Depois, quando recebemos a crítica, que já é um nível um pouco mais difícil, e quando fazemos a autocrítica, que eu acho que é o mais difícil. Na heterocrítica, quando nós fazemos a avaliação ou damos algum feedback para alguém, é a questão da racionalidade, de aplicar a racionalidade, e eu pensei na evolução com racionalidade, e não simplesmente colocar as suas ideias ou os seus valores, mas com racionalismo. Tá, porque pode ser irracional, né? Pode. Essa heterocrítica. Pode. Ser então é o cuidado. Bastante racional. É o cuidado, né, que a gente tem que ter, né? Sim. Perfeito. E na página 7, no item 16, evoluciologia. Eliminar a terceirização da evolução consciencial pessoal. O que você quis trazer aqui para a gente? Bom, essa inspiração também veio do livro do Marcelo, né, da ideia. O Marcelo influenciou bastante nesse verbete aqui. Então, o Marcelo coloca a ideia da terceirização evolutiva, da terceirização existencial. Sim. Que é entrega que nós temos essa tendência de entregar para os outros a nossa evolução, não assumir a própria evolução. A Deus, ao Papa, ao Santo, ao né? Santo, ao Padre, ao Pastor, alguém que nos diga o caminho, e aí a gente segue e acredita naquilo, sem fazer a sua própria autocrítica. Exato. Tá, ok. Muito obrigada. E parabéns, hein? Vamos lá, Elias. Beleza. Wagner, eu queria colocar uma situação que eu achei bastante interessante, até pelo começo do título, né? Autogestão antidogmática, tá? Então, se a autogestão tem um processo de você gerir os seus próprios dogmatismos, intraconscienciais ou pessoais. E é nesse ponto que eu queria que você pudesse trazer, talvez, algum exemplo seu, que tipo de dogmatismo você viu em você que você autogeriu, que você, de um certo modo, ou reciclou, ou mudou, que você percebeu isso em você, e quais foram as estruturas que você utilizou, que recurso intraconsciencial você utilizou para poder ou superar, ou amenizar esse dogmatismo intraconsciencial que todos nós temos. Todos nós temos ranço religioso, né? Então, como é que você fez isso? Como é que você estruturou isso? Como que você organizou isso, né? Como que você geriu isso? Como que você administrou isso? Eu coloquei no início... Ele é retardatário, que chegou depois. Que a motivação para a escrita desse tema e a colocação dele aqui no debate foi a história de vida pessoal. Então, pelo menos 3 paradigmas que eu vivenciei com forte influência dogmática. O primeiro foi o religioso, né? O paradigma do religioso, na qual a gente aceita as ideias, aceita aquilo que nos é dito, são as crenças. Depois eu vivenciei o paradigma científico. Eu iniciei o primeiro curso universitário na área de tecnologia, na área de ciências exatas. Então, quando eu comecei a estudar ciências exatas, aí tive mais acesso a outras áreas da ciência, então eu passei a vivenciar o paradigma científico, materialista, né? O paradigma voltado exclusivamente para as coisas materiais, nada de transcendente é admitido dentro da ciência convencional naquilo que eu estudei. E dentro do paradigma filosófico, algumas leituras dentro do campo filosófico,
que também são dogmáticas, porque a filosofia ela é teórica, né? Ela tem uma vantagem, ela nos ajuda na parte do racionalismo, ela questiona tudo de forma racional, então isso ajuda, de uma certa forma, a estruturação do pensamento, as ideias, isso dá um apoio, mas fica naquele ciclo vicioso de ideias, de teorias, e não faz experiência. Então, eu penso que uma das coisas que mais me ajudaram foi o autodidatismo, foi o interesse pela leitura, a busca, a pesquisa, com um grau de ceticismo, porque tem que ter um grau de ceticismo para você questionar esses paradigmas e esses dogmas. E essa inquietude que eu tinha com relação a esses modelos que eu adotei, me levaram a essa busca, a essas pesquisas, e isso aconteceu de várias maneiras. Eu coloco nessa enumeração da terapeuticologia essas 30 possibilidades aqui, de vivências que foram vivências pessoais, né? Então, cada uma delas eu penso que me ajudaram nesse processo de reciclagem existencial e intraconsciencial. Wagner, só para me ajudar mais um pouco, qual foi, assim, na sua opinião, o traço que mais te aproximava a um processo dogmático? Que tipo de traço pessoal você tinha que fazia essa ligação com o dogmatismo? Em diferentes momentos, eu acho que a rigidez. A rigidez de seguir aquilo que estava escrito, ou porque foi uma autoridade superior, suposta autoridade superior, seja religiosa, científica, o certo e o errado, a questão da coisa de cima para baixo. Então isso, mas foi uma coisa que sempre me causou desconforto. Sempre tive essa falta de convicção íntima. É isso que impulsionou a pesquisa. Beleza, professor. Vamos aqui à última pergunta. Em Citaciologia, na página 2, a Teletertuliana pede para você desenvolver 2 citações que você faz. Uma do Christoph Hitchens, que é: o que pode ser afirmado sem provas, também pode ser descartado sem provas. E a seguir, a citação do Victor Hugo: há em cada cidade uma tocha, o professor, e um extintor, o padre. Essa citação, hein? Christopher Hitchens foi um filósofo, um crítico literário e um ateu assumido, assim, bastante forte. Ele é considerado uma das figuras mais proeminentes do ateísmo. E dentro da visão do Hitchens, ele combateu as religiões, principalmente os dogmas religiosos, mostrando que muitos desses dogmas eles não são verificáveis. Então, da mesma forma que ele é manifestado como uma verdade, ele pode ser descartado como não sendo verdade. Então, porque não existe verificação, não existe prova, não existe realidade, nada que comprove. E alguém defendeu aquela ideia, mas não há sustentação. No caso da segunda, há em cada cidade uma tocha. Ele quer dizer que o professor é aquele que ensina, que passa as ideias, né? Que proporciona pensamentos, novas ideias, ensinamentos, mas o vínculo religioso, aí, dogmático, procura apagar essa ideia, né? É uma provocação aí que ele fez. Muito bom, Victor Hugo. Wagner, parabéns pelo seu verbete, um tema bem interessante. A gente viu que surgiu bastantes ideias, um somatório de ideias, instigou muito aí a nossa criticidade, né, e nossa postura antidogmática. Aguardamos seus próximos verbetes, tá bom? Obrigado. Nós agradecemos a todos que participaram, aos teletertulianos que fizeram perguntas e nos acompanharam. Agradecemos a equipe técnica e vamos agora aos nossos comerciais. Obrigada a todos. Pontuações da tertúlia de hoje.
nós tivemos 33 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 23 perguntas online. Hoje nós teremos 5 recados. A Marta Ramiro, sobre a segunda semana paracientífica da Conscienciologia, o Jeffrey Lloyd, sobre o acoplamentário, o Alexandre Zaslavski, sobre dilemas cosmoéticos, a Márcia Ram, terceira semana da paradileitologia, e eu sobre a CP2. Boa tarde a todos. Nós temos a satisfação de convidá-los para participar da segunda semana paracientífica, que terá início no próximo dia 13 e irá até o dia 19. Essa semana é o encontro entre os pesquisadores da Conscienciologia e envolve vários eventos. Por exemplo, orientação à pesquisa, que vai ser realizado do dia 13 ao dia 16, das 8 às 9. Workshop sobre liderança paracientífica. O que é liderança paracientífica? Você pode participar e descobrir o que significa essa expressão. A liderança será do dia 13 e dia 14, das 19 às 21 horas. Workshop Bioenergias, no dia 16 de julho, das 15 às 19h30, com intervalo. Encontro dos Colégios Invisíveis, e também nós vamos finalizar a segunda semana com chave de ouro, tendo o primeiro colóquio Interparadigmas. O colóquio vai reunir pesquisadores da ciência convencional e da conscienciologia e ocorrerá do dia 17 ao dia 19 de julho. O objetivo desse encontro é debater ou trazer para a interlocução os pesquisadores da ciência convencional e da conscienciologia, buscando responder à questão: que metodologias e epistemologias tornam científico o estudo da autoconsciência? Aguardamos a presença de todos. Quem não puder comparecer presencialmente ao colóquio, por gentileza, assista online. Informações 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652. Obrigada e até lá. Boa tarde. Nos dias 24 e 26, CIAEC vai ter uma complementária. A temática da complementária vai ser Maxi Pro Access. Esse complementário é diferente, porque ele vai ser tudo em inglês, que para mim vai ser ótimo. Mas a coisa é, para mexer com uma holopensene de conscienciologia aqui no CIAEC, para fazer um rapport maior com outros países e outras culturas. Então, vai ser um complementário bem diferente. Não vai ter uma tradução simultânea, não. Vai ser só inglês. Então, se você quer treinar seu inglês, agora é uma oportunidade muito boa. Então, now in English. So, everybody, there's going to be a complementarium on the 24th to the 26th of July in English. Everything in English. The Epicon is going to be Leonardo Fermato. It's going to be here in CIAC, and the idea is to help expand even more the Holothosene of conscienciology. So, and also create a deeper rapport with other cultures and languages. So if you're interested, please support the event. We think it's a good initiative and deserves support. So if you're interested, please get in contact with CIAC and enroll, and we'll see you there. Tudo de bom. Tchau. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de convidá-los para o curso Dilemas Cosmoéticos, que vai se realizar no próximo domingo aqui no CIAEC, vai ser? Não, no Discernimento, das 8h30 da manhã às 5h30, com intervalo. E ele é um curso completamente prático. Nós vamos trazer diversos dilemas para os alunos debaterem e os professores vão mediar esse debate. Então, o dilema cosmoético ele é um problema, né, que envolve alguma dificuldade para haver o posicionamento, e esse problema tem implicações que vão além do paradigma convencional, quer dizer, implicações multidimensionais holocármicas. Então, ele vai ser interessante, esse curso, como um exercício de debate, né, um debate racional, organizado, e também uma oportunidade para refletir de uma maneira mais assim, concentrada e, vamos dizer, dentro de uma situação interessante sobre os princípios da cosmoética e da aplicação da cosmoética.
Então, quem tiver interesse em participar, as inscrições são aqui no CAEC, né? E o telefone é 45 3525 2652. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para participarem da 3ª semana da Paradireitologia. Essa semana nós contaremos com muitas atividades. Ela iniciará no dia 7 de agosto e seu término ocorrerá no dia 16 de agosto. Começaremos dessa vez com um acoplamentário temático, com paradireito e interassistencialidade. Teremos oficinas de zooconvivialidade, a oficina do Consim Cobaia, com estudo de caso da doutora Vanderlei Terezinha Kubiak, que é uma desembargadora do Rio Grande do Sul, que virá para cá especialmente para ser estudada. Também teremos uma ação interassistencial paradireitológica, cujo objetivo é, no Dia do Advogado, que é o dia, tradicionalmente, no direito, conhecido como Dia do Pendura, a gente quer fazer uma assistência, fazer o Dia do Despendura. Então, nós vamos oferecer atividades gratuitas para todos que precisarem. Ofereceremos as atividades que são os serviços da Juriscons. Além disso, teremos um ciclo de palestras em mediação que está ocorrendo em parceria com a OAB aqui em Foz do Iguaçu. Vai ser na OAB. Virão palestrantes do Brasil inteiro, 4 palestrantes, na verdade, um árbitro, 2 desembargadores e um advogado, todos especialistas na área da mediação. E, por fim, o fórum, que conta com pesquisas de 25 professores da Conscienciologia, com seus artigos e conclusões, pesquisas na área da paradireitologia. Teremos, então, ao final desse evento, cujo tema é ortoconvivialidade, a escrita de uma carta de ortoconvivialidade. Então, vai ser uma oportunidade muito boa para quem quiser vivenciar o paradireito no seu dia a dia. Agradeço a oportunidade e convido a todos para estarem presentes. Tchau. Bom, eu gostaria de convidar vocês também para o SCP-2, que vai acontecer do dia 24 a 26 de julho, em Brasília. É o único SCP-2 do mês de julho, e a localização dele, Brasília, é bastante favorável, né, um mês de férias, para que vocês do país todo possam participar. O SCP-2 de lá está com preço excelente, então não percam essa oportunidade. Vocês sabem que o SCP-2 foi um curso desenhado, orientado pela Serenona Monja, e ele visa principalmente a questão da reurbanização. E nós sabemos que nós podemos contribuir com as nossas energias para a movimentação política no sentido de reurbanização em Brasília. Então, o nosso convite fica bem especial nesse sentido. O EPICON será o professor Félix Young, e repetindo, do dia 24 a 26 de julho. Mais informações vocês podem ter pelo telefone 61, que é o prefixo de Brasília, 3346-5573. 3346-5573. O próximo verbete de amanhã será interação, autoconscienciometria, autodesassedialidade. Especialidade, autoconscienciometrologia, e a verbetógrafa será a professora Tatiana Lopes Freitas. Hoje nós estamos iniciando também o Congresso de Intermissivistas, e sejam todos bem-vindos ao Congresso. Agradecemos a participação de todos. Obrigada.